Eu sou Esther, um nome persa que significa estrela, também conhecida como Hadassa. No hebraico, significa mirta. Alguns associam meu nome a Estar, suprema deusa dos babilônios. Os judeus tinham um costume singular no que tange aos nomes. Mesmo morando em países distantes, exilados, sempre usavam um nome hebraico, religioso e nacional, e um nome na língua do povo das suas peregrinações. Por isso, tenho 2 nomes, com significados distintos em cada língua. Nasci quando os judeus viviam seu cativeiro babilônico e perdi meus pais muito cedo, sendo criada por um primo chamado Mordecai. Meu pai chamava-se Abiail, da tribo de Benjamim. Morávamos em Suzã, sobre o reino do rei Assuero, um monarca poderoso que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Por não atender à ordem do marido para exibir-se na festa que preparou para os seus nobres, a rainha Vasti foi desposta e depois que o furor do rei foi apaziguado, ele lembrou-se novamente do que considerou uma afronta da parte da rainha e deu ordens para que fosse realizado um concurso de beleza, a fim de que ele pudesse escolher aquela que ocuparia o lugar da rainha. Os emissários do rei percorreram o reino, reunindo todas as moças virgens de boa aparência e formosura, para que fossem preparadas sob as vistas de Hegai, eunuco do rei. Havia um clima de muita euforia e expectativa, pois todas as moças mais bonitas do reino já se consideravam a futura rainha. Mordecai ficou sabendo da novidade e chegou em casa alvoroçado, pois via uma boa oportunidade de nós, judeus, começarmos marcando nossa presença entre os gentios. Ele convenceu-me a participar do concurso, ressaltando a minha beleza e boa aparência. Mas, se escolhida, não precisaria declinar a minha nacionalidade. Quando fizeram o recrutamento em Suzã sobre as vistas de Hegai, guarda das mulheres, também fui escolhida e levada para a casa do rei. Eu estava um tanto apreensiva com tudo o que estava acontecendo, pois, além de ser judia, não esperava que o rei me escolhesse para substituir a rainha deposta. Coloquei-me sobre a proteção de Jeová para que sua vontade ficasse evidenciada naquela situação. Enquanto esperávamos para ser conduzidas à presença do rei, pedi que a boa mão do Senhor estivesse guiando os meus passos, e ao chegar a minha vez de comparecer perante Assuero, caminhei firme e inclinei-me diante daquele homem poderoso que deslumbrou-se com a minha presença. Imediatamente ordenou que me dessem ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e me fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Depois de 12 meses de tratamento de beleza e treinamento, cada jovem era levada à presença do rei, podendo a mesma levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei o que desejasse.
À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Cumprido o meu período, fui levada ao rei e não pedi nada do que era oferecido às moças naquelas circunstâncias, mas Deus fez com que eu achasse graça por parte de todos quantos me viam, e diante do rei Assuero compareci no mês de Tebete, que é o 10º mês, no 7º ano do reinado de Assuero. O rei confirmou a sua preferência por mim. Dentre todas as demais fui escolhida. Ele colocou-me a coroa real e me fez rainha em lugar de Vasti. Eu estava feliz com a nova condição e aguardava os acontecimentos. Para celebrar as novas bodas, o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos, o que ficou conhecido como banquete de Ester. O rei concedeu alguns descontos nos impostos imperiais e fez presentes segundo a generosidade imperial aos seus súditos. O meu primo Mordecai me acompanhava de longe. Ainda não havíamos declarado nossa identidade e ele velava por minha distância, sendo meu orientador naquela nova vida que iniciava. Um dia, estando assentado à porta do rei, descobriu uma conspiração contra o rei Assuero e, procurando-me, informou-me da traição dos eunucos. Levei ao conhecimento do rei o que estava acontecendo. E feitas as investigações, foi constatada a veracidade da informação e os traidores foram executados, e a história ficou registrada no livro das crônicas do rei. A casa real era cheia de intrigas e não tardou para que mais uma situação difícil fosse delineada quando o rei Assuero encheu de honras a Ramã, a Agagita, colocando-o na condição do segundo homem do reino, prostrando-se diante dele todos os servos do rei. No entanto, Mordecai, devido às suas convicções religiosas, não se inclinava diante daquele homem, o que chamou a atenção dos servos que o inquiriram. Por que transgrides as ordens do rei? Eu sou judeu, declarou-lhes Mordecai. Não me prostro diante de homem algum para honrá-lo, não com a intenção com que isso é feito em relação a Ramã. A história se repetia todos os dias, até que aqueles homens foram levar ao conhecimento de Ramã a nacionalidade de Mordecai e a sua recusa em prestar-lhe as honras de que se achava merecedor, o que o encheu de furor, arquitetando imediatamente uma vingança cruel e monstruosa, a morte de Mordecai e de todos os judeus. Ramã astutamente persuadiu Assuero a assinar uma ordem que decretava o massacre dos judeus. Mordecai, descobrindo isso, viu na minha posição uma providência para que os judeus não fossem eliminados, como queria um homem ímpio e cruel como era Ramã. A cidadela de Suzã estava perplexa com o decreto do rei. Os correios já haviam partido para tornar conhecida a ordem em todas as províncias, pois estava determinado que no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, fevereiro, março, completa ruína viria sobre os judeus. Mordecai rasgou suas vestes
e se cobriu de pano de saco e de cinza, postando-se diante da porta do rei, traduzindo a amargura que invadia os judeus em todas as províncias. Tomando conhecimento do estado em que se encontrava o meu primo através das minhas servas e dos eunucos, mandei roupas para vestir Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, mas ele recusou-se a obedecer. Percebendo que alguma coisa muito grave estava acontecendo, enviei Hatá para encontrar-se com Mordecai e saber o motivo de tanta tristeza. Foi então que fui informada dos planos assassinos de Hamã em relação aos judeus. A quantia que ele havia prometido pagar aos cofres do rei pelo aniquilamento dos judeus, e também enviou-me o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir. Meu primo sugeria que eu fosse ao rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença suplicasse pelo nosso povo. Impactada com a notícia, minha reação foi lenta e covarde. Será que só eu seria poupada da chacina marcada para breve? Respondi, portanto, a Mordecai, dizendo-lhe que não havia sido chamada naqueles dias à presença do rei, e fazê-lo sem convocação era assinar a sentença de morte. A resposta do meu primo foi de uma sensatez e uma dureza incríveis, fazendo-me cair na realidade. Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha? O tamanho da maldade de Hamã só me acometeu naquela resposta do meu primo à minha fraqueza. Fui imbuída pela necessidade, clamor e lamentação do meu povo, bem como pela injustiça que estava prestes a ser executada contra nós. Eu já havia confiado no Senhor antes, quando não contava com possibilidade alguma de ser feita rainha, e ali estava eu, não apenas um impulso nacionalista ou sacrificial, se apoderou de mim, e resoluta mandei dizer a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Foram 3 dias de muitas lágrimas, súplicas, humilhação e contrição diante de Deus, para que Ele exercesse a sua misericórdia uma vez mais sobre a minha vida e, por extensão, ao meu povo. Eu precisava de um plano para comparecer diante do rei, sendo que não havia sido convocada naqueles dias. Após o jejum solicitado a Mordecai e aos judeus, e o meu próprio jejum, com as minhas servas, preparei-me com as vestes reais e dirigi-me para o pátio interior da casa do rei, que estava assentado no seu trono real fronteiro à porta da residência. Quando o rei me viu diante dele, estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Então cheguei-me e toquei o cetro, exercendo um controle muito grande sobre as minhas emoções, para não deixar transparecer o meu verdadeiro estado de espírito. Eu havia conseguido a permissão do rei, e isso já era muito positivo. E ele disse-me então: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Se bem te parecer,
Venha, ó rei, e Ramã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Respondi, entre temerosa e esperançosa. Fazei apressar a Ramã, para que atentamos ao que Ester deseja, disse o rei aos seus servos. Agradeci-lhe carinhosamente e retirei-me para ordenar a preparação do banquete prometido, que foi o plano que me ocorreu para desmascarar Ramã e fazer Assuero perceber a injustiça que estava prestes a praticar contra os judeus. No banquete do vinho, Assuero tornou a perguntar-me qual a minha petição e, procurando ganhar tempo, convidei-o para um segundo banquete onde eu faria a minha petição. O rei se fizera acompanhar por Ramã, que se encheu de furor ao encontrar Mordecai à porta do rei, não se levantando para prestar-lhe honra, e propôs-se dar cabo do meu primo, erguendo uma força para nela o pendurar. Não existe coincidência nesta vida. Podemos entender, no entanto, que a providência divina é certa. Naquela noite em que Ramã decidira acabar com a vida de Mordecai, o rei Assuero não conseguiu conciliar o sono e mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtá e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matá-lo. Sabedor do que Mordecai não havia recebido recompensa alguma pela sua lealdade, ordenou a Ramã que tomasse vestes reais e o cavalo em que o rei costumava montar e andasse pela praça com Mordecai, dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar, segundo a orientação que do próprio Ramã havia recebido quando o consultara sobre a forma de honrar o homem de quem o rei se agradara. O desgosto de Ramã foi muito grande, tendo que prestar honras ao seu maior inimigo, e voltou para casa angustiado, com a cabeça coberta, não tendo tempo para arquitetar mais uma de suas maldades, pois os servos chegaram para conduzi-lo ao banquete que eu estava oferecendo naquele dia. Quando o rei perguntou-me qual a minha petição, não hesitei em responder: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, pelo meu desejo, o meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para não destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Surpreso, Assuero perguntou-me: quem é este e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? O adversário e inimigo é este mal, Ramã, respondi. Furioso, o rei levantou-se e passou para outra sala, indo até o jardim do palácio. E Ramã, perturbadíssimo, tentava convencer-me a poupar-lhe a vida. Era costume dos persas tomarem suas refeições reclinados em divãs. Ramã reclinou-se sobre o divã onde eu estava quando o rei Assuero voltou à sala e não gostou da cena que viu, bradando a seguir: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? A sentença contra Ramã estava pronunciada. Cobriram o rosto a Ramã e o rei ordenou que o mesmo fosse enforcado na forca que ele havia preparado para Mordecai, cessando a ira de Assuero. Naquele dia, Assuero ficou sabendo do meu parentesco com Mordecai, e o rei o fez superintendente da casa de Ramã, assumindo o lugar de honra que outrora pertencia ao homem mau que já recebera o seu castigo. Ainda preocupada e angustiada com a situação do meu povo em toda a província, lancei-me aos pés do rei. Chorei e implorei que revogasse a maldade de Ramã, e o rei, mais uma vez, estendeu o cetro de ouro.
admitindo-me na sua presença graciosamente. Lamentei a nossa condição, a maneira vil como fomos vendidos, e como poderia eu ver a destruição da minha parentela? Como as leis dos medos e persas não podem ser revogadas, Assuero sugeriu que eu e Mordecai escrevêssemos cartas aos judeus em seu nome e que fossem enviadas desde a Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua, concedendo aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, a felicidade que encheu o coração dos judeus foi indescritível. Sentiram-se exultantes, alegres, honrados, e em toda a província ou cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Fomos salvos da destruição. Admito que no início não entendi a extensão da missão que estava destinada a desempenhar e da influência que exercia sobre o rei Assuero, porque Deus sempre teve um cuidado especial em relação ao seu povo. Ainda quando em cativeiro, Deus nos reserva situações, às vezes incompreensíveis pelo lado humano, mas dentro dos seus desígnios e da sua soberania, já tem pré-estabelecido os padrões de comportamento e atitudes que devemos adotar para que o cumprimento da sua vontade se faça completamente. Se não tivesse aberto meu coração para os conselhos de Mordecai e me despojado do apego à minha própria vida, não poderia ser lembrada hoje como a mulher que ganhou o primeiro concurso de beleza da história e que se tornou rainha, salvando seu povo da destruição para que a linhagem do Messias fosse preservada. Deus tem circunstâncias especiais para as nossas vidas e quem sabe Ele está preparando você para desempenhar um papel único dentro do plano que tem para as nações. Ao abrir mão da minha vida, ganhei a vida para uma nação inteira. E este foi mais um episódio aqui da nossa série Mulheres da Bíblia. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, aproveite e já deixe o seu curtir. Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz de Deus.